E vamos começar nosso último webinar do ano aí, falando de um tema novo, mas relativamente novo. Opa, caneta não, apontador aqui. Que é Rádio Tetra, né, pessoal? Muitos de vocês começaram a trabalhar recentemente com o protocolo Tetra, mais especificamente aí, né? No ano 2024, 2025, cresceu bastante aí a demanda de vocês. O número de revendas aí aumentou também, que trabalha com Tetra. E vocês já devem ter percebido, né, que cada vez mais nós temos feito aí conteúdo para vocês, né, especificamente o canal Trabalhar com Tetra, né, então não somente os integradores, né, mas também aí as revendas começando a explorar um pouco mais aí esse mercado, tá? E hoje, pessoal, a gente vai falar do PT590, tá? Que é o sucessor do PT580H, tá? Que tá há 12 anos aí no mercado, né? Então, bastante tempo aí mais que consolidado. E a Hytera traz aí o PT590, um sucessor com muitas novidades, muitas vantagens, evidentemente, né? O avanço tecnológico foi muito grande durante esse período. Então, vamos lá. Eu acho que logo de cara que tem um vídeo, pessoal, para soltar. Ah, agora sim, joia. O vídeo tinha duas partes, já tinha até esquecido desse vídeo. É bem longo. Opa, deixa eu voltar aqui no chat aqui, que tem bastante gente aqui para entrar. Joia. Vamos admitir. Ó, aqui. Pessoal, então o vídeo de entrada aí já fala bastante do rádio, né? Já dá bastante spoiler aí do que o produto faz, do que ele tem de novidade, né? Então vamos seguir em frente aqui, né? Então o Rádio Tetra, normalmente, né, pessoal, é voltado para a missão crítica, né? Então, normalmente, alta capacidade de voz ali e outras funcionalidades. Então, basicamente, vamos lá, visão geral, destaques, acessórios, comparação, tem um pequeno comparativo ali do nosso antecessor ali, né? E alguns verticais ali, sugeridos ali, basicamente que já utilizam, né? É muito desse mercado, mas é evidente, né, pessoal? É, protocolo Tetra, rádio Tetra, a gente pode colocar em diversos outros verticais aqui, né? A gente poderia fazer uma apresentação só de verticais, né? Inclusive, pessoal, coloca no chat aí, até fazer uma pesquisa aí. Eu estou planejando alguns webinars já para 2026. O que vocês acham de fazer webinar dedicado, por exemplo, só para mercado vertical? Por exemplo, fazer só para agronegócio. Então, só aplicações para agronegócio. Ou vocês acham mais legal, por exemplo, vamos falar só de mercado vertical de Tetra, onde já tem, o que a gente sugere, esse tipo de coisa. Põe no chat aí depois sugestões aí, por favor. Então, vamos seguir em frente aqui. Então, vamos ver lá, primeiramente, visão geral, né? Desafios, né, pessoal? Então, basicamente, onde a gente vai colocar esses produtos tem a necessidade do quê? De boa cobertura, grande quantidade de grupos ali, alta eficiência de voz e dados, né? Ou seja, grande quantidade de demandas de canais, né? Então, normalmente, são locais onde demandam muitos grupos e não é baixo tráfego, né? É sempre de médio para cima, né? Pessoal, lembrando, é evidente que isso pode ser um pouco relativo para algum de vocês, mas só para dar uma ideia para vocês, né? Quando a gente fala
baixo, médio, alto tráfego, tá? É mais ou menos assim, ó, cada usuário tem um número estimado de PTT na rede e ele vai segurar o PTT, por exemplo, por 10 segundos na rede. Então, de acordo com o número de PTTs que ele der, pelo tempo que ele segura o transmissor no ar e o número de canais que você tem disponível ali, a gente consegue estimar ali, através de alguns cálculos, se é baixo, médio ou alto tráfego, tá? Então, trazendo aqui mais especificamente, né, obviamente o público de Tetra geralmente é de médio para alto tráfego, né, então as demandas basicamente são essas, né, então o pessoal precisa de qualidade de áudio, volume alto, duração de bateria, software de despacho, então as demandas são próximas do DMR, né, não muda tanto assim nesse sentido, né. Então o PT590 ele veio ali para substituir, né, o PT580H, né, então melhor geração, qualidade de áudio, melhor comunicação, bateria dura mais, melhor posicionamento de GPS, o rádio é mais leve, menor, né, tem comando de voz, porta USB tipo C, tá? Igualzinho o HP5 ele também tem a porta USB-C, então você pode carregar, programar, atualizar firmware também por ele. Além de ser extremamente robusto, né? Ele é um rádio IP68 também. Ele tem duas versões, pessoal. A básica, ou padrão, né? E uma versão avançada. Deixa eu pegar meu laserzinho aqui. Então, do lado esquerdo aqui é a versão padrão, né? Que a gente fala, ou básica, ou de entrada, enfim, são dois modelos. Que já tem lá 3 watts de potência, já tem a porta USB-C, cancelamento de ruído com IA, Bluetooth e GPS de dupla frequência, tá? A versão avançada, pessoal, o que muda? Ele tem um opcional aqui de car kit, Wi-Fi e comando de voz. Tá? Inclusive tem um vídeo aqui que eu peguei, ele tá em inglês, pessoal, mas eu resolvi mostrar para vocês porque ele mostra de fato a operação do rádio utilizando essa tecnologia do comando de voz. É assim, muito legal, muito fora da curva, tá? A gente tem alguns cases já aqui no Brasil da galera utilizando essa aqui, mas infelizmente não tivemos autorização para gravar ainda, mas é bem legal. Nós vamos fazer um aqui no nosso escritório aqui, assim que tiver o showroom finalizado, a gente grava no nosso showroom para mostrar. Mas por enquanto vai ser um gringo e aí eu traduzo aqui, mas vai ficar bem evidente aqui. Então essa funcionalidade com certeza vai revolucionar e tem várias demandas aí no mercado. O layout do rádio, para vocês que nunca viram o rádio, pessoal, tá? Presencialmente ali, tá? Então, normalmente o rádio Tetra tem dois microfones, tá? Ele tem de diferencial aqui a porta USB-C, né? Que ao contrário do HP5 fica na lateral, esse aqui fica embaixo do rádio, tá? Então fica escondidinho aqui embaixo. É um knob só, então é um knob de volume e de canais. Então você pode programar o rádio, por exemplo, na versão avançada, né? Programar, ler o rádio, fazer tudo. Ou pela porta USB-C, ou pelo conector de acessórios, né? Ou por Wi-Fi também, pessoal, tá? Também é possível fazer por Wi-Fi. O rádio já vem embarcado aqui também NFC, botões programáveis, botão de emergência. Então a carinha dele é essa daqui. Vamos a alguns destaques do rádio, né? Então, melhor comunicação na categoria de missão crítica, né? Então, primeiramente aqui, o alto-falante poderoso, tá, pessoal? Então, o alto-falante dele aí, até 106 decibéis ali, tá? Então, atende a todas as expectativas, o áudio bem alto mesmo, bem maior, inclusive, que o da série anterior, tá? Além de contar com supressor de cancelamento de ruído, com IA, o supressor de microfonia, dá para você dar ganho no alto-falante, ganho no microfone também, tá? Então, essa parte de áudio, eu acho que a Hightel está muito à frente de todos os outros concorrentes aí. O próprio cancelamento de ruído com IA, né, pessoal? Vocês já conhecem da série H, né? No Tetra, além do cancelamento de ruído com IA, você pode definir outros níveis também, tá? Outros tipos de configurações, tá? De repente, se for o caso, futuramente a gente pode até fazer um treinamento de CPS só com esse rádio, porque ele tem muita funcionalidade diferente, tá? Algumas são similares ao DMR, mas outras é um pouco diferente, tá? É o caso do cancelamento de ruído, onde você tem o cancelamento de ruído com IA, onde basicamente é só habilitar, e você tem outras opções também, como tá aqui, ó, rápida, né? Ó, latência mais baixa, mas obviamente o tempo ali, o ruído vai ser diferente, né? Ou seja, ele não vai cancelar um ruído tão alto, né? Você tem uma outra opção ali que está mais estável, essa deveria ser a padrão, né, standard, né? E a flexível, que basicamente ele vai ajustando também, tá? Então ele tem outras opções lá no menu.
Outra parte de qualidade de áudio, pessoal, supressão de microfonia, né? Então, microfonia, obviamente, rádio tetra em sistemas grandes, a gente sempre tem muito rádio próximo do outro, então o supressor de microfone ele cai como uma luva, né? Então você não vai ter aquele uivo, aquele chiado, aquele bip, né? Aquele barulho horrível, né? Que dá quando fica um próximo do outro ali, né? Então o PT590 também conta com esse recurso aí. O design à prova d'água dele, pessoal, é bem legal, tá? Esse teste a gente já fez, tanto no escritório como em feira. Esse vídeo aí, lá na China de teste, é bem legal, porque o próprio invólucro do rádio facilita com que a água saia. A própria caixa frontal foi desenhada de um jeito que a água entra de fato ali na parte frontal, ali, através do teclado ali do alto-falante. E só de você deixar o rádio de pé e falar no rádio, a vibração e o formato da caixa fazem com que a água saia, pessoal. Então é bem legal isso aqui. Você vai ver que o áudio ele começa meio opaco, ali, meio fechado, né? E assim que você vai falando no rádio, o rádio fica na posição vertical, o áudio volta ao normal, pessoal, tá? Então é muito bacana, tá? Então foi muito bem pensado isso aí. Bem, controle automático de ganho, né? Então o microfone, o rádio já tem um ganho de microfone automático, né? Que é o famoso AGC, né? Mas você também pode dar um ganho ainda no microfone, ou seja, além dele contar com supressão de microfonia e supressão de ruído, você também pode dar ganho no microfone. Então, tanto o microfone quanto o alto-falante podem ser autoajustáveis ou você ajusta também à sua maneira, pessoal. Então, isso impede, de repente, que o usuário morda, beija o rádio ali, né? Ele pode falar a uma distância cada vez maior, né? Ou para aquelas pessoas que falam mais baixo também, você pode aumentar o ganho, então você consegue personalizar bastante isso aí. Tá? Então, olha quantas funcionalidades só para a parte de áudio, pessoal. Tá? Então, o rádio muito bem pensado ali para a parte de áudio, né? Tem muitas funcionalidades, muitos recursos. E obviamente não podia ser diferente, né? Capacidade de TX e RX melhorada, né? Aprimorada, né? Então, no Tetra, pessoal, as áreas de cobertura não são como, por exemplo, um DMR, né? Você não vai conseguir, por exemplo, pega um VHF, sei lá, numa região aí mais aberta, sei lá, vai cobrir 50 quilômetros, 100 quilômetros de área de cobertura. Óbvio que eu tô falando rádio móvel, tá? No Tetra você não vai conseguir isso, pessoal, tá? Então, no Tetra o objetivo são células, né? Uma densidade muito maior de terminais e de grupos ali operando, tá? Então, é um pouco diferente o conceito. Porém, todavia, entretanto, a cobertura não é tão pequena como muitos pensam, tá? Então, no Tetra, a gente teve um aperfeiçoamento, um aprimoramento ali, né? Primeiro, 2 dBm de sensibilidade, o que melhorou bastante a área de cobertura, tá? E aí vem aquela pergunta, Júlio, quanto fala de distância, não sei o que, isso é muito relativo, pessoal. Tem alguns casos que vai falar mais, alguns casos que vai falar menos, por quê? Depende da altura da torre, depende de quantidade de repetidores, potência, equipamento de RF, interferência local. Então tem vários fatores ali que vão implicar na área de cobertura, mas garanto para vocês que melhorou muito, tá? Quem tava com o 580H e começou a usar o 590 ou tá com os dois rádios na rede, pessoal, já reparou que a cobertura é um pouco melhor de fato. Quanto melhor, não sei, pessoal. É a mesma coisa pegar um rádio da série Legado, nossa DMR, e comparar com a série H, né? Alguns de vocês falam que melhorou demais, outros falam que melhorou um pouco, alguns falam que é igual, então é muito relativo. Por quê? Porque depende muito do sistema que é montado, né? O que a gente pode garantir apenas é que haverá uma melhora na área de cobertura. E no Tetra, a mesma coisa, pessoal. Aqui, um detalhe bem importante, tá? No Tetra, pessoal, o PT580H Plus ele já tinha 3 watts de potência, tá? Inclusive, na época ao qual foi lançado, durante muitos anos, ele foi o único rádio Tetra com 3 watts de potência, tá? E aí, anos depois, os outros fabricantes tiveram que correr atrás. Agora, pessoal, a Hytera inova de novo, tá? O PT590, ele também é 3 watts, porém ele tem esse classe 3, pessoal. O que é esse classe 3? É bem simples, transmissão contínua graças ao excelente design do dissipador de calor, tá? Além disso, o que isso quer dizer? Ele vai transmitir 3 watts de potência, pessoal. Obviamente, se você assim o programar, tá? O tempo todo, mesmo que a bateria comece a diminuir. Obviamente, se você utilizar isso, o que você vai ganhar? Performance. Né? Claramente você ganha performance e a bateria vai ter um consumo mais elevado ali. Porém, a parte de RF vai ficar o tempo todo na performance máxima. Né? Pessoal, para quem é comercial, é bem simples, tá? Conforme a bateria vai caindo, né? Ou seja, ela vai
perdendo ali capacidade, a área de cobertura do rádio vai diminuindo também, pessoal. Tá? Então, essa tecnologia que a Hytera colocou nesse rádio é bem simples. Se você assim o quiser, o rádio mantém 3 watts de potência direto, melhorando a performance do produto. Mas, obviamente, não tem almoço grátis, né? A bateria tende a diminuir um pouco mais. E aí tem que ver o que é melhor para você. Algoritmo multipatch, pessoal. Esse aqui também é outro fator que fez com que esse rádio melhorasse a área de cobertura dele, melhorasse o desempenho de RF, tá? Então, primeiramente, a potência em 3 watts, né? Mais aquela parte de estabilização de potência que eu falei para vocês, caso você assim o queira. Os 2 dBm ali que melhorou de recepção, né? Ou seja, quer dizer que o ouvido do rádio do 590 é melhor que o ouvido do 580, logo ele consegue ouvir o sinal e ir mais longe. E o outro item, pessoal, esse é o algoritmo anti-multipatch. O que isso quer dizer, pessoal? É bem simples. Como vocês devem saber, né, o sinal propagado, pessoal, da torre, ele não é um raio laser de linha reta, assim, tá? Então, ele gera sinais que podem bater em prédios, em árvores, em qualquer ponto, né, que esteja no caminho até o seu receptor, que seja o seu rádio, tá? E ao longo do caminho, parte do sinal bate em algum lugar, reflete em algum lugar e por aí vai. Como que funciona esse algoritmo, pessoal? Basicamente, o rádio detecta todos os níveis de sinal que estão chegando para ele, ou seja, 3, 4, né, enfim, N pontos que estão chegando para ele, e dessa maneira ele adota o melhor sinal que está chegando para ele. Olha que legal, o rádio ele é inteligente. Então vamos supor que está transmitindo 4 sinais para ele. Só que ele detectou que esse aqui de cima é o melhor sinal que está chegando para ele. Então os outros 3 sinais ele elimina. Tá? E ele trabalha só com esse. Então, o rádio, basicamente, vamos dizer assim, que ele tem uma diversidade no RX, ou seja, quer dizer que ele é capaz de selecionar o melhor sinal que está chegando para ele. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma tecnologia, por enquanto, exclusiva à Hytera. Tá? Esse é um dos motivos pelo qual o 590 tem uma performance muito boa de cobertura. Tá? Obviamente, somando com as outras opções ali que eu já comentei. Então, a parte de RX, né, como eu falei, foi aprimorada em 2 dBm, o que melhorou a recepção, o ouvido do rádio, como a gente fala. A potência de 3 watts mantida, né, o tempo todo. E esse algoritmo multipatch, né, que eu acabei de explicar para vocês, onde o rádio basicamente ele tem a tal da diversidade no RX, ou seja, ele consegue selecionar qual sinal está chegando melhor para ele e adota aquele sinal no receptor. Um pouquinho aqui da bateria, né, pessoal? Então, bateria de 2.000 mAh ali de polímero de íons, né? Então, dentro do 5590, o nosso famoso ciclo de trabalho dura aproximadamente 22 horas. Pessoal, então para quem não tem 2 turnos, para mim faz muito sentido adotar aquela tecnologia dos 3 watts classe 3, né? Ou seja, ele vai transmitir 3 watts continuamente, independente da performance da bateria, tá? Porque, pô, se ele no 5590 ele dura ali 22 horas, pessoal, tá? Então, para um usuário ali que trabalha 12, 14, 16 horas, vai dar tranquilo e garantindo a melhor performance de RF, tá? Carregador, pessoal, utilizando ali o tipo C, ó, se a bateria estiver zerada, óbvio, a bateria nunca vai estar zerada, mas enfim, se a bateria estiver zerada, pessoal, em 1h30, o rádio está carregado. Tá? Então, assim, muito rápido. E se você carregar apenas 30 minutos, ó, dá aquela famosa carga de meia horinha, olha só, você já tem basicamente ali 10 horas de ciclo de trabalho. Né? Porque, de repente, é um período de trabalho de muita gente ali. Tá? Então, muito rapidamente você consegue carregar o rádio. Né? Então, o conector tipo C ajuda muito, né, pessoal? E, obviamente, também tem a opção de bateria Smart, tá? Bateria Smart para comunicar com o MCA 26, pessoal, que é o nosso novo analisador de baterias também, que também funciona para o Tetra, tá? Dupla frequência de GPS, então ele também tem a opção de dupla frequência de GPS, né? Tá com as letrinhas pequenas aqui, pessoal. Vou ler para vocês aqui. Na versão avançada, tá? Então, na versão standard, ele continua sendo um sinal só de GPS. Na versão avançada, ele capta mais de um sinal de GPS. Pessoal, o que seria esse mais um sinal de GPS? Vamos lá. A gente tem o GPS, ao qual é o padrão, né? Que é o satélite americano. A gente tem outros GPS, né? A gente tem o BDS, que é o da China, que é o Baidu. A gente tem o GLONASS, que é da Rússia, tem o Galileu, que é da Europa. Enfim, cada um deles são sistemas de satélite diferentes, tá? E cada um deles tem X satélites na órbita da Terra. Então, quando você detecta mais de um sistema de GPS, ou seja, o seu rádio faz uma triangulação com o melhor nível de sinal de GPS. Logo, ele chega a uma precisão incrível, né? De 1 metro. Pessoal, precisão de 1 metro é o nosso celular, tá?
Ou seja, é extremamente preciso, tá? Na versão padrão é 5 metros, é igual praticamente a todos os rádios do mercado. Mas na versão avançada é um baita diferencial, 1 metro de precisão. Vamos seguir em frente aqui, então fácil de usar. Então o rádio é menor, mais leve, mais fino. Então em comparação ao antecessor, né, pessoal? Então, obviamente, como eu falei, 12 anos depois, é mais do que natural ali. O rádio tem um baita salto, um baita avanço, né? Botão de emergência maior, né? Isso aqui é essencial para as operações. As teclas programáveis, né? No Tetra a gente usa muito tecla programável para colocar diversas funções, diversos atalhos, né? Então isso é bastante importante. Aqui um pouco do menu, para você que nunca viu o menu do Tetra, tá? Então lembra um pouco do DMR também, né? Não tem como ser diferente. Obviamente, os menus mudam, porque dá para customizar muito mais o menu do Tetra, pessoal, tá? Mas a carinha é basicamente a mesma ali, tá? Apesar de estar em inglês aqui, pessoal, na apresentação, o menu, tá? Ele tá todo em português o menu hoje, tá? Deixa eu ver aqui que tem gente aqui pedindo para entrar e não foi autoaceito aqui, joia. Tá? O menu é todo em português hoje, já, pessoal? É a apresentação que na época não tinha. Então, o conector tipo C, igualzinho ao HP5, pessoal. Então, você carrega, programa, atualiza firmware e faz transmissão de dados também, tá? Então, você também consegue ali fazer a programação com o conector tipo C. Lembrando, pessoal, que o conector tipo C tem que ser aquele com cabo de dados, tá? Alguns de vocês já tiveram dificuldade ali, tanto no Tetra como no DMR, né? Ah, usei um conector tipo C e o rádio não programa, só carrega. Por quê? Porque o cabo que você colocou não tem dados, pessoal. Tá? Então tem que ser o cabo do conector tipo C que trafega dados e alimentação. Tá? Por isso que não funcionou. Ah, joia. Comando de voz, pessoal. Esse aqui, ó, tem um vídeo da operação, eu vou traduzindo aqui em tempo real, mas vocês vão entender pelo próprio vídeo a operação. O que seria esse comando de voz, pessoal? Então imagina que o usuário precisa das duas mãos ali para trabalhar, né? Seja qual operação for, né? Você basicamente dá alguns comandos de voz para que o rádio execute. Enfim, durante o vídeo vocês vão ver o usuário lá aumentando o volume, baixando o volume, mandando apertar o PTT, desligar a chamada, entre outras funções que dá para fazer, mudar de canal, acionar um grupo, acionar outro, enfim, todas as customizações, né? Tem em torno lá de 100 funções, por enquanto somente em inglês, a gente tá vendo a possibilidade de colocar esses comandos de voz em português também, né? Porque a gente sabe que vai ter dificuldade de se manter em inglês aqui. E vamos mostrar o vídeo para vocês que vai ficar mais autoexplicativo. O que seria esse comando de voz ali no rádio? Então aí o usuário, né, pessoal? I'm here. Olha lá. Make a call. Hello, Ele this fala is para o William. rádio fazer uma Please help me chamada, o check the rádio abre o correct PTT, number code. então ele começa a The falar, code I né? have now is 9981. Mandando uma mensagem para quem ele Please quer check falar. if it is correct. Over radio. E aí ele manda desligar a chamada, né? Então ele pediu para alguém verificar alguma informação. Is right. Please continue. Put to talk radio. Ó, ele fala, rádio, aperta o PTT em cima, né? Ok, Tipo, basicamente em cima da chamada, né? Para ele não perder a chamada. You're welcome. Então ele está se comunicando, você vê que ele vai executando todas as funcionalidades sem utilizar as mãos ali, pessoal. Então é bem legal. Tinha um outro vídeo que ele abaixava o volume, faz outras coisas, mas não tinha essa nitidez, essa clareza ali da própria operação, pessoal. Tá? Então bem legal essa funcionalidade do comando de voz, né? Basicamente ali uma Alexa do rádio, né? Brincadeiras à parte, onde a gente pode otimizar, né? Então, por exemplo, você poderia mudar um menu, adicionar uma funcionalidade, mandar trocar de canal, aumentar volume. Então dá para fazer bastante coisa. Tá? Tem uma lista de acessórios aqui, pessoal. Eu não coloquei todos os acessórios aqui, tá? Tem bastante acessório hoje já do PT590. Eu acabei não colocando todos aqui, tá? Porque a imagem não estava legal. Mas eu vou colocar no slide que vai para vocês depois, onde a gente vai subir para o site, vai estar mais completinho ali, porque eu estou esperando só as imagens de alta definição para colocar, senão vai ficar muito feio, pessoal. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de outras tecnologias, pessoal, tá? Além disso, o Tetra tem algumas coisas um pouco diferentes do DMR. Então, primeiramente, pessoal, a criptografia end-to-end. O que seria end-to-end? Deixa eu pegar o meu laser aqui, pessoal. O end-to-end basicamente seria assim, ó. A criptografia está no rádio, tá? Ela é enviada para a estação rádio base, né, para o site. O rádio base também está criptografado, tá? E aí ele também
transmite esse sinal também criptografado aqui para o outro rádio, ou seja, é o famoso de ponta a ponta, end-to-end quer dizer fim a fim, pessoal, tá? Onde essa criptografia pode ser de 128 ou 256 bits, tá? No Tetra, pessoal, a gente tem uma ferramenta chamada OTAR. O que essa ferramenta faz? Ela gerencia as criptografias do sistema, ou seja, por exemplo, você pode criar inúmeras, infinitas criptografias para o sistema, para os rádios, e que faça que o rádio-sistema transmita e receba de forma randômica cada uma delas. Ou seja, impossível de detectar, né? Impossível essa, essa rede ser quebrada a criptografia, né? É um negócio assim impressionante. Além disso, pessoal, junto com isso, tem a criptografia de interface aérea, tá? O que é a criptografia de interface aérea, pessoal? É a criptografia que vai aqui, ó, no sinal do rádio, quando ele é transmitido para a torre, né? Ou seja, no sinal de RF, também é protegida a informação, ou seja, nem entre o rádio e a estação rádio base, o sinal fica ali, entre aspas, sujeito a uma invasão ou uma decodificação, tá? Então, ou no caso, decriptação, né? Então você não consegue ouvir nem isso. Então a Hytera também protege as informações desde a saída do rádio, na transmissão do sinal através de RF, chegando na estação rádio base e retransmitindo o sinal também, pessoal. Então todo esse caminho ele é criptografado. Bem, eu já comentei que o rádio é robusto, né? IP68. Além disso, pessoal, ele também conta com um alto-falante antimagnético, tá? Inclusive isso, pessoal, é um grande diferencial nosso, tá? Já que outras marcas não oferecem alto-falante antimagnético nos rádios Tetra, pessoal. Então isso é importantíssimo. Então a gente sempre coloca isso para os nossos parceiros, para quem já trabalha com rádio Tetra ou para quem vai trabalhar, faça esse comparativo. O nosso tem esse grande diferencial que é o alto-falante antimagnético. Então vamos seguir em frente aqui. Gestão eficiente. Então, para quem não conhece, a gente tem um software chamado MDM, pessoal, tá? Onde o MDM ele integra o quê? Todas as nossas tecnologias. Ele pode ser usado para programar DMR, para programar Tetra, para programar POC, para programar rádio multimódulo, e enfim, ele integra todos os nossos sistemas ali para fazer programação e gestão, tá? Com o 590 a gente consegue fazer duas programações diferentes, inclusive. Ó. Uma através de cabo, né? Ou seja, consigo programar vários, inclusive, né? Pega um hubzinho USB de qualidade, então, dependendo do seu computador, seu desktop, você consegue fazer a programação de vários 590 de uma só vez, o que torna isso muito mais rápido, mais eficiente. Legal? Se você tiver a versão avançada que possui Wi-Fi, é melhor ainda, pessoal, porque daí você pode colocar uma rede dos rádios na mesma rede do seu computador do MDM, automaticamente eles se conectam nessa rede, pessoal, e aí basicamente é só você enviar a programação, tá? Aí você consegue fazer, se não me falha a memória, lotes de 100 em 100, ou seja, você coloca 100 rádios numa tacada só e manda gravar, pessoal. Olha que coisa linda, né? Que sonho. Imagina, você tem 500 rádios para fazer, se você for fazendo o cabo, você vai demorar um tempinho. Mesmo que você tenha vários cabos aqui, você vai demorar bastante tempo. Agora, se você tiver os rádios com versão avançada, em 5 tacadas aqui, você matou a programação, né? Então, de fato, você vai ganhar muito tempo, vai agilizar bastante ali o trabalho. Então vamos seguir aqui, mais aplicações em breve, né? Na verdade, essas aplicações elas estão junto ali com o MDM, pessoal, tá? A gente vai fazer um webinar ano que vem só do MDM, para vocês entenderem que o MDM faz muito mais do que programação. Dos acessórios, pessoal, eu coloquei só os básicos aqui, tá? Que são basicamente os standard, tá? Eu tô só pegando fotos de melhor qualidade e aí o material que vai estar para vocês disponível lá vai estar com esse material adicional, tá? Porque tem outros acessórios, inclusive alguns que o Kata já homologou, falou na nossa live lá do Wings Awards também, algumas estavam lá, outras a gente vai colocar ali para vocês de surpresa ali. Então, mas não tem muito segredo, né, pessoal? O kit básico, né? Antena, carregador, fonte, clipe, isso aqui é padrão, né? E, obviamente, os opcionais como monitor remoto, os microfones remotos via Bluetooth, modelos de antena, aquele fone Bluetooth bonitão que a gente falou já no webinar também, que o Kata homologou, bateria de alta capacidade, tá? Tem outros acessórios que eu quero colocar aqui até para deixar registrado aqui para vocês. Ele também tem aquele com tubo auricular, tá? Então, ou tubo que vocês chamam acústico, né? Também bem legal também, mas eu particularmente eu gosto desse fone de ouvido Bluetooth discreto, não sei o que a Hytera fez nesse aqui, que a qualidade do áudio assim é impecável, tá? Excelente. Além
dele contar com o cancelamento de ruído, tá? Óbvio, o nosso rádio já tem, mas o próprio acessório também tem o cancelamento de ruído, pessoal, o que é importantíssimo. Então, se o rádio tem e você precisa que ele trabalhe no local discreto e, ao mesmo tempo, precisa do cancelamento de ruído, é essencial trabalhar com as duas tecnologias, pessoal. Essencial. Aqui um pequeno comparativo, pessoal, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui do quanto avançou a tecnologia, tá? Então, por exemplo, no 580, pessoal, a gente tinha 3 hardwares aqui, ó. Um na faixa de 380, um na faixa de 400, outro na faixa de 800. No 590, ó, um hardware só, pessoal, de 380 até 475, tá? E está no roadmap lá do senhor Marcelo Katakura, né, o nosso Kata-san, o rádio de 800 MB também, ou seja, um hardware só atende 2 faixas aqui, tá? Além do rádio ser menor, muito mais leve, não, de 374 para 285 gramas, então o rádio ficou muito mais leve. Display maior, com maior resolução, com maior qualidade de imagens. O rádio IP68, né, então extremamente seguro. Cancelamento de ruído com IA, supressão de microfonia, alto-falante antimagnético, design de portabilidade de água, então melhorou demais essa parte de áudio também do rádio, da caixa. A sensibilidade, como eu falei para vocês, ó, ela melhorou muito, ó, de menos 120 aqui para menos 118, né, ou seja, 2 dBm, melhorou bastante. Pessoal, tem uma coisa que muita gente pergunta no Tetra. No Tetra a gente tem duas sensibilidades, né, vocês podem ver aqui, tem menos 120 e menos 110. Júlio, o que é esse típico, o que é esse dinâmico aqui? Ó? Vamos lá. Normalmente você vai ver isso como sensibilidade estática e sensibilidade dinâmica, né? Que é esse canto aqui, ó, pessoal. Deixa eu pegar a caneta aqui. É basicamente esse aqui, ó. Sensibilidade estática, sensibilidade dinâmica, né? Aí você, pô, Júlio, qual que é a diferença? É bem simples, pessoal. Sensibilidade estática é quando o rádio está parado, tá? Então é uma sensibilidade que foi medida com o rádio parado no local. E a sensibilidade dinâmica é quando o rádio está em deslocamento, tá? Então isso é bastante comum. Inclusive na hora da gente fazer o estudo de cobertura, pessoal, a gente tem que sempre considerar se é a sensibilidade estática ou sensibilidade dinâmica, né? Ou seja, são sensibilidades diferentes aqui, tá? Nível de potência, tá? Então, o nível de potência é o mesmo, 3 watts de potência, porém, ele é classe 3, como eu comentei antes, ou seja, ele fica normalmente, você pode escolher, né, para ele ficar transmitindo direto com 3 watts de potência. Então, a bateria também teve um ganho, 2.000 mAh contra 1.800, duração de bateria também maior. Opcional, né, pessoal, quantidade de maior aqui de satélites, né, logo a precisão do GPS aumenta drasticamente, né. E aí, a gente entra em outras funcionalidades multimídia praticamente, né? Bluetooth, conector tipo C, NFC, Wi-Fi, comando de voz. Isso na versão avançada tem vários diferenciais. Então, como vocês podem ver, pessoal, o 590 em relação ao 580 tem muitos ganhos, né? Tem muita coisa nova, muita tecnologia embarcada diferente. E aqui, pessoal, vamos chegando na parte final, que são alguns mercados verticais, né? Desculpa. Alguns mercados verticais onde já usam Tetra, onde que, como a gente fala, é meio manjado, né? É evidente que são algumas sugestões, são alguns locais, pessoal. Tem muito lugar para usar Tetra, tem vários mercados verticais. Como eu comentei, a gente poderia fazer um webinar só de mercados verticais. E se for o caso, vocês colocam no chat ali. Então, primeiro aqui, ó, indústria de óleo e gás, né? Então, esse disparado, né? A quantidade de casos aqui que a gente tem aqui no Brasil utilizando o Tetra é muito grande, tá? Então, justamente por quê? Grande capacidade de grupos, densidade de terminais, assim, absurdo, né? Então, eles esperam o que ali? Cobertura confiável, criptografia de fim a fim, né? Diferentes níveis de prioridade de comunicação. O que é isso aqui, pessoal? No Tetra, o Priority Interrupt, vamos dizer assim, ele tem, se não me falha, 15 níveis de prioridade, pessoal, onde até o nível, deixa eu lembrar, que até o nível 10 ou 11, eles são níveis básicos e intermediários, ou seja, quanto maior a sua prioridade, maior a chance de você falar na rede. Sendo que os últimos 4 itens são especiais, tá? Como assim? O 11º, segundo e terceiro, eles são prioridade muito alta. O 14º é altíssima e o 15º é emergência. Ou seja, se você colocar esse emergência de prioridade, pessoal, ele derruba a rede toda, em todos os canais, em todos os grupos, em todo canto. Tá? Então, de acordo com o nível de prioridade, você pode ou entrar numa fila, aí você vai ser avisado de falar, ou derrubar, né, o grupo ao qual você quer falar, né,
ou a rede toda, tá? Então, no Tetra, os níveis de prioridade são um pouco maiores, tá? E, obviamente, né, supressor de ruído com IA, né? Não tem nem como ser diferente. Indústria de óleo e gás, tem locais ali que você realmente não vai ouvir nada, né? Então, tem que ter supressor de ruído com certeza. Outro mercado gigantesco, nossa, que é o mercado de mineração, né, pessoal? Justamente por ser um mercado ali que exige também grande quantidade de terminais ali, né? Exigirem equipamentos mais robustos, IP68. O pessoal de mineração usa as funções Mendal e Lone Worker com força, tá? São funcionalidades muito exigidas por eles, botão de emergência também, o supressor de ruído novamente, a supressão de microfonia, né? Justamente porque especialmente em minas internas, subterrâneas, pessoal, é muita gente trabalhando muito próxima uma da outra, tá? Então você ter o supressor de ruído e a supressão de microfonia para a operação é essencial para o mercado de mineração, principalmente para essas minas internas, pessoal. Aeroportos, com certeza vocês já viram vários rádios Tetra, né? Hytera, com certeza a gente já vê em tudo quanto é canto aí. Então, basicamente, o aeroporto pensa o quê? Primeira coisa, alta confiabilidade na rede e redundância, pessoal. O sistema Tetra, ele tem redundância geral, tá? Ou seja, infraestrutura, fonte, canal de controle, o canal de voz, na rede, então você consegue fazer uma redundância total, tá? Inclusive é norma do aeroporto que o sistema tenha redundância completa, né? Então não tem nem para onde correr. Obviamente que também aeroportos, dependendo da onde o usuário está, é uma área extremamente barulhenta, né? Tanto que você vê vários usuários com tampão, né? Com acessório EPI ali. Então não tem como, ele tem que ter um áudio poderoso, tem que ter um áudio de qualidade, tem que contar com supressor de ruído também, né? E obviamente, né, segurança nas respostas para emergências, né? Então o rádio não pode parar de maneira nenhuma, tem que ser seguro, a comunicação tem que estar o tempo todo ativa, não pode ter falhas, né? E se tiver falhas, tem que ter tudo redundante, pessoal. Não pode ter nenhuma brecha. E um outro grande mercado, esse aqui também, cada vez maior, né? O mercado de petróleo ali, de maneira geral, né? Também solicita sempre o quê? Redundância total do sistema. Pessoal, geralmente, redundância total do sistema, a gente já pensa em duas coisas, tá? Primeiro, pela segurança, né? E a eficiência. Por quê? Porque esses locais não param de trabalhar, né? Ou seja, são lugares normalmente de alto risco, né? De uma periculosidade maior, né? E que a operação não tem fim, né? É 3 turnos direto, né? Então não pode falhar. Então redundância é um negócio assim que eles não abrem mão. Outro detalhe é criptografia de fim a fim, né? O end-to-end, como eu comentei ali no começo, é muito, mas muito exigido. Todo sistema, toda solicitação, toda proposta, todo bid que a gente vê sempre tem, tá? Por quê? Justamente para proteger as informações, porque muitos ali trabalham com informação sensível, né? Então não pode vazar isso de maneira nenhuma, né? Então as redes são extremamente bem protegidas, né? Fora níveis de autenticação também que podem ter, então não tem como não ser diferente. E, por exemplo, função como DMO repeater, o que seria isso, pessoal? O rádio portátil virar ali um repetidor ali para trabalhar numa operação ali onde ele de repente esteja fora da área de cobertura e ele quer gerar uma área de cobertura para outros terminais se falarem ali, tá? Então o rádio vira uma repetidora ali muito facilmente, tá? Para fazer essa interligação. Eu poderia citar também o DMO Gateway aqui, né? Mas o DMO Gateway é só para o rádio móvel, tá? Mas também é outra funcionalidade muito utilizada. Então você poderia colocar o rádio Gateway também para fazer uma ponte, ou seja, ele recebe o sinal em TMO, né, que é o modo troncalizado, e retransmite em DMO, em ponto a ponto. Imagina, ele recebe numa frequência da repetidora e retransmite no ponto a ponto, pessoal. Tá? Esse só o rádio móvel consegue. O portátil ele só faz o modo de repetidora mesmo no ponto a ponto ali. Então, pessoal, esses são os mercados verticais aqui que mais utilizam assim com força, tem muito rádio Tetra, e geralmente são sistemas, pessoal, sistema pequeno aqui tem 1.000, 2.000 rádios, tá? Então, nos grandes sistemas ali, a gente tá falando de 3.000, 5.000, 10.000 rádios, pessoal, um negócio assim que, para o nosso mercado de canais, parece uma coisa distante, tá? Mas não é, pessoal, tem muito cliente que trabalha dessa maneira, e ao longo dos últimos 2 anos a gente tem percebido que cada vez mais revendas ali têm se aventurado, tá, com muito sucesso, e muitos deles com o nosso apoio ali, e não vai ser diferente ano que vem. A gente vai explorar bastante esses mercados verticais e ajudá-los cada vez mais ali com esse protocolo Tetra, pessoal. Pessoal, vamos chegando ao fim, não de mais um, mas de
o último webinar de 2025, tá? Então, primeiramente, queria agradecer a sua audiência ao longo do ano todo de 2025, foi incrível, tá? Nós tivemos vários temas relevantes ali, participações especiais do comercial, da engenharia, do time da China. Fizemos vários webinars, mas vários webinars inéditos aí. A ideia é sempre trazer conteúdo novo e relevante para vocês ali. Hoje falamos aqui rapidinho do PT 590, Rádio Tetra, mais da parte comercial e alguns highlights aqui do produto, mercados verticais, tá? Já estão pensando em vários outros, né, várias novidades que a gente vai fazer em 2026, sempre mantendo vocês atualizados e levando conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Pessoal, vou me despedindo pela última vez em 2025 aqui. Muito obrigado pela audiência. Sem isso aqui e sem as suas perguntas não seria a mesma coisa. Pessoal, para vocês que não têm mais perguntas, um forte abraço e até 2026. Fiquem com Deus.